E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente começar mais um mergulho profundo aqui na advocacia estratégica? Hoje a gente vai desvendar um mistério que está deixando muita gente curiosa, hein? Como será que os advogados estão usando o ChatGPT na prática? Pois é um assunto que está dando o que falar. Muita gente acha que inteligência artificial no direito é coisa de filme, mas a verdade é que já é realidade. O ChatGPT não é só mais uma ferramenta, não. Ele está mudando, sabe, radicalmente a forma como a gente trabalha com direito. E o mais legal é que a gente vai, desmistificar algumas ideias sobre essa tal de inteligência artificial, sabe? Mostrar como ela pode ser uma super aliada na advocacia. Você sabia, por exemplo, que dominar a engenharia de prompts é essencial para usar o ChatGPT direito? É isso aí. É como se a gente estivesse, ensinando a máquina a pensar como um advogado, sabe? A gente precisa ser bem específico, dar as instruções certinhas, os comandos, para que o ChatGPT nos entregue o resultado que a gente precisa. Faz todo sentido. E já que a gente está falando em pensar como advogado, vamos começar derrubando um mito. ChatGPT não é Google. É verdade. Não tem nada a ver. É como comparar, sei lá, um aluno superdotado com uma biblioteca gigante, o Google te dá acesso a um monte de informação, mas ele não processa essa informação como o ChatGPT. ChatGPT, ele absorveu, um volume enorme de dados e consegue gerar respostas novas e insights com base em tudo que ele aprendeu. É tipo, se a gente pedisse pro Google e pro ChatGPT resumirem um caso jurídico, sabe, complicado, o Google ia procurar resumos que já existem na internet, mas o ChatGPT ia criar um resumo totalmente novo, do zero, com base em tudo que ele sabe. É incrível, né? Totalmente. Mas é importante lembrar que o conhecimento do ChatGPT é como se estivesse congelado no tempo, sabe? Ele não acessa a internet em tempo real, então, não espere que ele esteja por dentro das últimas notícias, das leis que acabaram de sair. Entendi. Então, para pesquisas de jurisprudência, leis, essas coisas, a gente ainda precisa das nossas bibliotecas jurídicas e outras fontes confiáveis. Exato. Usar o ChatGPT para esse tipo de pesquisa pode ser até perigoso, porque ele pode acabar inventando informações que a gente chama de alucinação. Imagina o risco de usar uma informação errada num processo, né? Credo. Que perigo. Mas então, voltando para engenharia de prompts, como a gente usa essa técnica para tirar o máximo do ChatGPT na advocacia? A chave é dar comandos claros, sabe? Bem específicos, com contexto, estilo e o resultado que você quer. É como se você estivesse orientando um paralegal, mas um que precisa de instruções detalhadas para fazer a tarefa. Então, se eu quero que o ChatGPT me ajude a interpretar um contrato, por exemplo, eu preciso dar o contrato inteiro para ele e falar exatamente o que eu quero que ele analise. Qual é a minha dúvida? Isso aí. Quanto mais detalhes você der, melhor a resposta do ChatGPT vai ser. E lembre-se, você pode ir, refinando a sua pergunta aos poucos para chegar no resultado mais preciso. Interessante. E, além de interpretar contratos, o ChatGPT pode ser usado para outras coisas, né? Tipo, criar peças processuais, preparar argumentos para audiências, organizar documentos. Nossa, as possibilidades são infinitas. Certeza. E por falar em organizar argumentos, você conhece o método FIRAC. FIRAC, me explica. FIRAC é uma sigla que representa as etapas para analisar um caso jurídico. Fatos, issue, a questão principal, rules, as regras, aplicação das regras, e conclusão, uma metodologia super útil para analisar casos complexos. E como é que o ChatGPT entra nisso? Ele pode te ajudar a estruturar a análise do caso usando o método FIRAC. Você coloca as informações do caso no ChatGPT e pede para ele te ajudar a identificar os fatos importantes, formular a questão central, aplicar as regras e assim por diante. Então, o ChatGPT pode ajudar a organizar o raciocínio jurídico e ter uma visão mais clara do caso. E aí ele pode substituir o juiz. Ah, não, de jeito nenhum. O ChatGPT pode até gerar sentenças, mas são baseadas em padrões, não num julgamento de verdade com todas as nuances. Ele não consegue analisar o contexto social, as particularidades do caso, as provas. Imagina um robô decidindo o destino das pessoas. Ainda bem que a gente tem juízes de carne e osso para essa tarefa tão difícil. É verdade, julgar um caso vai muito além de aplicar a lei. Envolve entender as pessoas, as circunstâncias, os impactos da decisão. É um trabalho que exige sensibilidade, experiência e responsabilidade. Falando em trabalho e responsabilidade, vamos para um dos momentos mais desafiadores da advocacia, as audiências. Como o ChatGPT pode ajudar a gente nessa área? De uma forma que você talvez nem imagine, formulando perguntas. Tipo um roteiro prontinho para decorar. Não é bem assim. O ChatGPT pode te ajudar a formular perguntas relevantes que explorem os pontos fracos do caso, que sejam estratégicas. Ele pode te ajudar a usar a entrevista cognitiva, por exemplo. Entrevista cognitiva, que nome chique. O que é isso? É uma técnica para criar um clima de confiança com a pessoa que está sendo entrevistada para que ela fique mais à vontade e dê respostas mais completas e honestas. Ou seja, o ChatGPT pode me ajudar a ser um entrevistador melhor, tirando o máximo de informação das testemunhas. Exatamente. Ele te ajuda a usar as palavras certas na hora certa para conseguir as respostas que você precisa. Sensacional. E para a gente finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, vamos falar de um detalhe que parece bobagem,
Mas faz toda a diferença quando a gente usa o ChatGPT, com a tipografia. É verdade. A forma como a gente escreve, como formata o texto, tudo isso influencia na forma como o ChatGPT entende informação. É como se a gente estivesse aprendendo a falar a língua das máquinas, né? Exatamente. É um código que a gente precisa decifrar para se comunicar bem com a inteligência artificial. E como funciona esse código? Hum. Me dá os exemplos. Por exemplo, o ChatGPT presta mais atenção em textos em caixa alta, negrito, repetição de ideias. É bom evitar tabelas e usar emojis no lugar de GIFs. E se você usa imagens, precisa descrever elas direitinho para a máquina entender. Você pode usar o ChatGPT Vision para te ajudar. Nossa, então a gente precisa pensar na forma como a máquina lê o texto, não só como a gente lê. Com certeza. Yeah. E essa adaptação para a linguagem das máquinas é só um exemplo de como o ChatGPT está mudando a forma como a gente trabalha e se comunica. Que legal. E aí, o que será que o futuro nos reserva? Que outras mudanças essa inteligência artificial vai trazer para o direito? Essa é a pergunta que fica para a próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados que tem muito mais. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Pois é, essa é a questão, né? Como o ChatGPT vai, moldar o futuro da advocacia? É um terreno com um monte de possibilidades, mas também com muitos desafios. A gente, como advogado, precisa estar preparado para se adaptar e aprender sempre, né? Total. E falando em adaptação, será que essa história de escrever para máquinas também vai mudar a forma como a gente se comunica no direito? Será que o juridiquês vai acabar? Olha, essa é uma pergunta que eu me faço bastante. É bem possível que a gente caminhe para uma linguagem jurídica mais clara, mais concisa, mais direta, que facilite tanto para a gente quanto para as máquinas, né? Imagina, É. a gente finalmente ia aposentar aqueles termos super complexos que ninguém entende. Seria ótimo, né? Mas mais importante do que simplificar a linguagem é garantir que a gente se comunique de forma clara e precisa. Afinal, a linguagem é a nossa ferramenta principal, né? A gente precisa saber usar ela estrategicamente para defender os interesses dos nossos clientes. Verdade. E o ChatGPT pode dar uma mãozinha nisso, né? Ajudando a gente a escrever melhor, organizar as ideias, construir argumentos mais fortes. Exatamente. Mas é importante lembrar que a criatividade, a sensibilidade, a capacidade de interpretar cada caso, tudo isso continua sendo essencial para um bom advogado. A inteligência artificial é uma ferramenta, ela ajuda, mas não substitui a inteligência humana. Concordo. A gente precisa ter o feeling do caso, a estratégia, a visão global. E falando em estratégia, como o ChatGPT pode ajudar a gente a se preparar para um dos momentos mais tensos da advocacia? A sustentação oral. A sustentação oral é a hora da verdade, né? É quando a gente precisa apresentar os argumentos de forma clara, concisa, principalmente persuasiva. E o ChatGPT pode ser um grande aliado nesse processo. Sério, me explica como. Ele pode te ajudar a simular a sustentação oral, identificar os pontos fracos da sua argumentação, organizar as ideias de forma mais lógica e até te ajudar a encontrar frases de impacto, sabe? Nossa, que legal! Como tem um coach virtual. Exatamente, mas ele pode ir além disso. Imagina poder simular diferentes cenários, diferentes reações da audiência e se preparar para perguntas difíceis. Ser como um jogo de xadrez. A gente treinando as jogadas e estratégias com a ajuda do ChatGPT. Perfeito. A preparação para a sustentação oral é fundamental para qualquer advogado. E com o ChatGPT, essa preparação pode ser ainda mais completa e estratégica. E pensando no dia a dia do escritório, além da sustentação oral, onde mais o ChatGPT pode ser útil? As possibilidades são infinitas. Ele pode ajudar a automatizar tarefas repetitivas, tipo elaborar petições simples, organizar documentos, pesquisar jurisprudência, liberando tempo para a gente se dedicar a tarefas mais complexas e estratégicas. Então o ChatGPT pode ser um super assistente virtual, agilizando o trabalho e aumentando a produtividade. Com certeza. Mas é importante lembrar que a tecnologia tem que estar a nosso serviço, né? A gente precisa usar o ChatGPT de forma crítica e consciente, sempre pensando nos objetivos do cliente e nos princípios éticos da advocacia. Falando em ética, como a gente garante que o uso do ChatGPT na advocacia seja ético e responsável? Essa é uma questão fundamental que precisa ser debatida, sabe, por toda a comunidade jurídica. A gente precisa estabelecer limites, diretrizes para usar a inteligência artificial na advocacia, garantindo que a tecnologia seja usada para promover a justiça, o bem comum. E quais seriam esses limites? Você pode dar alguns exemplos? Claro, é preciso garantir que o ChatGPT não seja usado para manipular informações, criar provas falsas ou influenciar decisões judiciais de forma errada. A inteligência artificial tem que ser uma ferramenta para ajudar o advogado na busca pela verdade e pela justiça, e não para distorcer a realidade. Faz sentido. Mas e quem fiscaliza o uso do ChatGPT na advocacia? Quem garante que ele está sendo usado de forma ética? Essa é uma questão complexa que exige a participação de vários atores, como a OAB, o Conselho Nacional de Justiça, as universidades e os próprios advogados. A gente precisa criar um debate amplo para definir as regras e os limites para usar a inteligência artificial na advocacia. Verdade. A gente precisa estar atento a essas questões éticas desde já.
Mas e para os advogados que ainda estão com o pé atrás em relação ao ChatGPT, qual seria o seu conselho? Meu conselho é: experimentem. Explorem a ferramenta, testem os limites, descubram como ela pode ajudar no dia a dia. A inteligência artificial não é um bicho de 7 cabeças. É uma ferramenta poderosa que, se usada da forma certa, pode transformar a advocacia para melhor. E para os advogados que já estão usando o ChatGPT, qual a dica de ouro para usar a ferramenta de forma estratégica? A dica de ouro é: nunca parem de aprender. A inteligência artificial está sempre evoluindo, novas funcionalidades aparecem toda hora. É preciso se atualizar, buscar conhecimento, trocar experiências com outros profissionais para aproveitar ao máximo essa ferramenta. E para os nossos ouvintes que estão acompanhando esse mergulho profundo no mundo do ChatGPT e da advocacia, qual seria a mensagem final? A mensagem final é: o futuro da advocacia está sendo escrito agora e a inteligência artificial vai ter um papel fundamental nisso. Cabe a nós, advogados, usar essa ferramenta de forma ética e responsável para construir um futuro mais justo para todo mundo. Perfeito. E aí, está pronto para o futuro da advocacia com a inteligência artificial? Com certeza. E você? É verdade, hein? A gente explorou um monte de jeitos de usar o ChatGPT no direito, né? Desde escrever petições até se preparar para audiências. Mas e aí, o que mais a gente pode esperar? O que você acha que vem por aí no futuro da inteligência artificial no direito? Olha, eu acho que a automação de tarefas mais complexas vai ser cada vez mais comum. Imagina, sistemas que analisam um monte de documentos, sabe, de processos, identificam padrões e até sugerem estratégia de defesa. Seria como ter um monte de assistentes digitais trabalhando sem parar pra gente. Nossa, ia ser incrível. Mas, e aí, o que acontece com os advogados nesse futuro? Muita gente está com medo da inteligência artificial, né? De ela acabar com os empregos na área. É normal se preocupar com isso, mas eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta que vai mudar a profissão, não acabar com ela. Novas áreas vão surgir, novas especialidades e a gente vai precisar de novas habilidades. Então, o advogado do futuro precisa ser mais do que um especialista em leis, né? Ele vai ter que entender de tecnologia, analisar dados, se comunicar bem. Exato, o advogado do futuro vai ser tipo um profissional completo, sabe? Multidisciplinar, pronto para lidar com um mundo cada vez mais complexo e tecnológico. E as faculdades de direito, né? Elas estão preparando os alunos para essa nova realidade. As faculdades têm um papel super importante na formação desses novos profissionais. Elas precisam se adaptar, sabe? Incluir disciplinas sobre tecnologia, inteligência artificial, ética digital. Afinal, o advogado do futuro precisa saber usar a tecnologia a favor dele de forma ética e responsável. É verdade. E para os advogados que já estão no mercado, o que eles podem fazer para se atualizar nesse mundo que não para de mudar? Buscar cursos, participar de eventos, ler sobre o assunto. A informação é a chave para se adaptar. E, claro, manter a mente aberta, sempre disposto a aprender coisas novas. Afinal, a inteligência artificial não para de evoluir, né? O que a gente sabe hoje pode mudar amanhã. A gente precisa estar sempre passo à frente. Com certeza. O futuro do direito é desafiador, mas também está cheio de oportunidades. A gente, como advogado, precisa abraçar a inovação, usar a tecnologia a nosso favor e construir um futuro mais justo e eficiente para todo mundo. Nossa, adorei conversar com você hoje. Foi muito bom explorar esse mundo do ChatGPT e da advocacia. O que você deixa como mensagem final para os nossos ouvintes? O prazer foi meu, adorei o papo também. E para os nossos ouvintes, a mensagem é: não tenham medo da inteligência artificial. Experimentem, busquem conhecimento e se preparem para o futuro da advocacia. Ele já chegou. Essa aí. Valeu, pessoal. Até a próxima e continue mergulhando com a gente aqui na Advocacia Estratégica.